Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. 15ª Jornada Virtual Internacional em Pesquisa Científica, com o tema Educação, Inclusão e Direitos Humanos. Olá, bom dia. Eu sou a Érica Cerejo, sou docente e coordenadora das Relações Internacionais aqui na Faculdade Uninta, em Tianguá, no estado do Ceará, Brasil, e contribuí com um trabalho desenvolvido pelo estudante Gentil Passos, estudante de medicina da Faculdade Uninta Tianguá, junto ao estudante Eduardo Ximenes, do curso de Direito da mesma faculdade. No nosso trabalho, nós desenvolvemos uma experiência em uma escola e intitulamos o título desse trabalho como o uso do letramento para promover saúde e bem-estar em escolares de um município do Nordeste brasileiro. Entendendo que as escolas têm um papel essencial na promoção da saúde e do bem-estar e serve como um ambiente completo e um ambiente perfeito para inserir ações de promoção em saúde, prevenção de doenças. A sistemática da educação, do letramento em saúde, tem na escola um espaço privilegiado. Então, qual era a importância da educação em saúde? Esse trabalho foi desenvolvido pelo estudante Gentil em uma comunidade do município de Cocal, que fica aqui no interior do estado, junto a estudantes do ensino fundamental. A utilização da metodologia desse trabalho foi a metodologia investigativa, mas principalmente demonstrativa. Os estudantes foram indagados sobre as suas práticas de lavagem de mãos, sobre cuidados com ambientes insalubres, ambientes que têm acúmulo de lixo, ambientes que não têm a verificação do fechamento, do vedamento, para evitar o acúmulo de água parada. O letramento em saúde, ela se torna uma ferramenta fundamental para que as crianças ali, naquele momento da aplicação da metodologia, compreendessem as informações de maneira eficaz. Então, elas foram falando sobre as suas vivências, as suas realidades. O letramento, ele transforma dados complexos, que às vezes a pessoa imagina que é difícil fazer, em aprendizagem ativa e significativa, né? Dentro da concepção do adulto, a gente tem a andragogia. Mas para crianças também é necessário ter uma andragogia, ter a necessidade de incorporar dentro da sua vivência algo que seja significativo. Os hábitos saudáveis, eles perpassam primariamente pela educação. Ela, mediada por esse letramento, ela influencia diretamente no desenvolvimento de hábitos saudáveis. Não se pode falar em hábitos saudáveis, em bem-estar, sem antes ter uma educação. Então, isso é o que torna os hábitos saudáveis parte da vida das pessoas. Em agosto de 2025, alguns meses atrás, o nosso estudante, Gentil Passos, ele implementou um projeto inovador para a realidade daquela região. Então, é uma região localizada aqui no semiárido, é uma região quente, né? Uma região que tem muito calor. Ele trabalhou com 15 estudantes do 7º ano do ensino fundamental no município de Cocal. E o objetivo dessa estratégia foi facilitar o acesso a informações sobre práticas de higiene e cuidados diários. Então, foi dialogado com as crianças sobre todos os aspectos do dia a dia deles, sobre a vivência deles. Se escutou sobre como que era a alimentação, como que eram os cuidados com a lavagem das mãos, os cuidados com a casa, com o acúmulo de lixo. E a partir desses relatos dos cuidados diários, o estudante propôs, né, algumas medidas e algumas melhorias significativas para o cuidado dessas vivências. A metodologia utilizada para essa experiência foi centrada na prática.
e na imersão dos estudantes dentro das vivências. Então, não somente falou sobre como que deveria lavar as mãos, mas se demonstrou junto aos estudantes, no seu ambiente escolar, a aprendizagem ativa. Então, nós aplicamos ferramentas pedagógicas por meio de atividades interativas. Então, trabalhou-se também com o uso de cartazes, com o uso de uma exposição que ficasse visualmente destacada para os estudantes, para facilitar a compreensão deles acerca da higiene pessoal e também familiar, né? Além disso, foi realizada uma abordagem demonstrativa, com incentivo à participação dos alunos através de demonstrações que reforçassem a importância da higiene em saúde. E dentro da metodologia, realizou-se a demonstração prática. Então, à medida que se foi explicando para os estudantes sobre como deveriam ser os hábitos saudáveis de bem-estar, de como que é importante se alimentar com frutas, verduras, alimentos saudáveis, o menos processados possíveis. Na região de Cocal, é comum a criação de animais, né, de caprinos, de bovinos e da agricultura familiar. Então, existe já dentro da própria região a prática de alimentos saudáveis. Para além dos alimentos, como se manusear os alimentos, como se higienizar esses alimentos antes do consumo, como utilizar os movimentos de lavagem de mão, de dedo, de polegar, de indicador, até a altura do punho, quanto tempo se deve esfregar uma mão com a outra, a necessidade de haver um sabão ou algum tipo de detergente para tirar toda essa sujidade, né? A água corrente. E é importante frisar também a importância do uso do termo sustentabilidade, de não se passar muito tempo com a água corrente, desperdiçando água. Então, o clique para essa consciência dos estudantes sobre a importância também de se preservar, de se economizar a água do nosso planeta. Então, essas demonstrações práticas, elas foram bastante significativas para os estudantes. A intervenção que foi realizada junto a essas crianças teve a participação de 80%, né? Dentro dessa amostra de 15 estudantes. A maioria deles, inclusive a professora que convidou o estudante para participar, praticamente todos eles se interagiram, fizeram movimento, né? Fizeram as mímicas de movimento, participaram ativamente, não somente com as manobras corretas de higiene pessoal, mas também conversando, dialogando, sorrindo, interagindo com a de medicina. 100% dos alunos relataram que iriam reaplicar esse aprendizado junto às suas famílias, junto à sua vivência diária. E 75% deles demonstraram interesse em aplicar práticas de higiene em suas rotinas. É importante frisar que dentro desse momento de higiene pessoal, destaca-se também a higiene bucal. Enquanto cirurgiã dentista, é uma prática que frequentemente, no uso do letramento em saúde, é abordado. A questão da alimentação, do uso de escovas individuais. Não é estranho comentar que dentro de algumas realidades, uma única escova de dente é compartilhada em algumas famílias que não têm condições de arcar com a despesa de mais escovas. Então, nesse momento, é facilitado para os estudantes maneiras de se adquirir também esses insumos e, principalmente, como utilizar esses insumos na sua vida diária, com os movimentos verticais, com a quantidade de movimentos em determinado grupo de dentes, com a escovação da língua, com o uso de uma escova macia, que tenha um antisséptico efetivo, né, a aplicação de flúor. É frisado também sobre a aplicação de flúor como suplementação na água de consumo, né, na água potável, que algumas águas que não são fluoretadas,
ou sendo fluoretadas, se elas não vierem dentro de um filtro específico para o consumo, precisam ser fervidas. Então, durante esse momento de letramento, vários aspectos foram sinalizados, são sinalizados, né, na verdade. Não somente com o uso, uma orientação pontual, mas uma orientação amplificada, porque se entende que saúde vai muito além de um aspecto específico. E 90% dos estudantes avaliaram positivamente essa metodologia que foram utilizados pelos facilitadores. E aí a gente destaca, inclusive, a fala também da comunidade escolar sobre a importância disso para a vida escolar e na vida familiar. Então, quais são os desafios? Nem tudo são flores, né? Então, os grandes desafios do letramento em saúde é a questão do acesso. Nem todas as turmas tiveram esse momento, né? Mas o pontapé inicial foi dado para que outras visitas em outras faixas etárias aconteçam para o letramento. E a abertura disso deve se acontecer também condizente com o ciclo de vida que aquele estudante está. A metodologia lúdica que costumamos utilizar nos escolares, nos pré-escolares, ela tem que evoluir para uma metodologia mais andragógica, uma metodologia que seja coerente com o ciclo de vida. Então, aqui, com esses estudantes do ensino fundamental, nós fizemos o aspecto demonstrativo. Mas, para outras turmas, outras salas de aula, se fará necessário utilizar de abordagens interativas que sejam condizentes. E as soluções para melhorar o letramento em saúde, reforçando o que eu já havia comentado, é realmente ter significado. Ser coerente com a realidade de vida dessas pessoas e ter significado de vida para que elas vivam melhor. Como considerações finais, essa experiência de letramento, ela foi um marco na educação dos estudantes, muito embora eles já tivessem vivenciado esse momento de outras maneiras, o uso da sistemática, da metodologia aplicada, mostrou a importância de entregar conhecimentos práticos à realidade deles. E quando um profissional da saúde faz isso, ele faz isso com autoridade, visto que ele é observado, ele é visto como profissional da saúde. O nosso estudante gentil, ainda estudante de medicina, já é um enfermeiro de formação. Então, ele tem clínicas voltadas para os cuidados em saúde, trabalha com essa abordagem assistencial, mas também preventiva. Então, foi essencial para que a autoridade desse profissional dentro daquele ambiente fosse recebida com grande apreço por todos os envolvidos, né? E o envolvimento ativo dos estudantes não apenas promoveu o conhecimento, mas também foi enriquecedor e essencial para que essas crianças que vivenciaram o momento replicassem isso em casa e durante todo o seu percurso da escola, algo que também é bastante enfatizado. Esses momentos de letramento em saúde, eles precisam ser vivenciados no cotidiano da escola. Daí a importância da participação, não somente dos alunos, mas dos professores, dos profissionais responsáveis pelo cozimento dos alimentos, dos profissionais que ficam na portaria, de toda a comunidade escolar, para que essa vivência ela perpasse apenas do conceito de letramento para o conceito de vida, de cotidiano de saúde. Aqui estão as nossas referências e eu gostaria de agradecer a você que está nos assistindo, nos acompanhando, aos estudantes envolvidos no desenvolvimento desse trabalho, que se faz tão relevante para a nossa vivência, para a nossa realidade, para as nossas crianças. Realização, Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Apoio, Editora Cravo. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.